Milionário se surpreende ao descobrir que sua esposa, negra virgem, está grávida na lua de mel. O sol brilhava intensamente na ilha de Bora Bora. As águas azuis refletiam a luz como um espelho, e o aroma de flores exóticas preenchia o ar. Rafael, um milionário que sempre teve tudo o que desejou, estava em sua lua de mel com Clara, uma jovem bonita e ingênua. O cenário parecia perfeito para um romance de conto de fadas, mas a felicidade rapidamente se transformou em confusão, quando Clara, com os olhos cheios de lágrimas, lhe revelou que estava grávida. O mundo de Rafael, que até então era puro glamour, começou a desmoronar. Como isso pode ser? Ele pensou, seu coração disparando como se estivesse prestes a explodir. Ele a amava, mas a ideia de ser pai tão cedo o deixou em choque. Ele não sabia se deveria sentir alegria ou pavor. O aperto no peito era real, e cada batida do seu coração soava como um eco de dúvidas. O que viria a seguir? Será que estavam prontos para essa nova? Ele queria algo dela, e isso deixava Rafael em alerta máximo. O ex-noivo não estava apenas disposto a reagir, mas a lutar com todas as suas forças para recuperar Clara. Enquanto os dias na ilha passavam, o clima de romance se dissipava, os sorrisos gelavam. O sol parecia mais fraco por trás das nuvens de ansiedade que pairavam sobre eles. Rafael ficou obcecado pela ideia de que a gravidez de Clara poderia estar ligada a um antigo ritual familiar que ela nunca havia mencionado. Ele tinha certeza de que a herança dela carregava não apenas riquezas, mas mistérios profundos, e a natureza deles poderia ser uma armadilha mortal. Clara, por sua vez, parecia cada vez mais distante, perdida em seus próprios pensamentos. Ele via o seu olhar às vezes se perder no horizonte, como se estivesse tentando decifrar não apenas o futuro, mas o passado que a seguia. A atmosfera vibrava com segredos não contados e promessas quebradas. A lua de mel, que deveria ser um tempo de amor e felicidade, proteger sua família ou buscar a verdade, mesmo que isso significasse arriscar tudo. A tensão no ar era palpável e o futuro deles parecia mais incerto a cada segundo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael se sentia preso em um túnel de incertezas. A gravidade da revelação de Clara pesava sobre seus ombros. Enquanto o sol da manhã começava a se esconder atrás das nuvens carregadas, ele cada vez mais perguntas surgiam e respostas faltavam. A cada instante que passava, a presença do ex-noivo de Clara parecia ainda mais ameaçadora. Rafael tentava ignorar, mas a insegurança o consumia. E era neste clima que na noite seguinte, depois de um dia tenso, eles foram jantar em um restaurante à beira-mar. As ondas batiam suavemente nas pedras, mas a tensão entre eles era palpável. Clara, com os olhos tingidos de preocupação, olhava para Rafael como se estivesse tentando lhe dizer algo. No meio da refeição, um grito abrupto cortou o ar sereno.
Todos na sala se viraram. Rafael imediatamente reconheceu aquele som. O ex-noivo de Clara, Miguel, estava ali, em pé, encarando-os com uma expressão de desprezo. Ele se aproximou, seu olhar febril fixo em Clara. "Você não pode escapar assim, Clara!" Ele bradou, sua voz ecoando na sala silenciosa. "Você não pode simplesmente deixar tudo para trás. Essa criança, ela é mais do que você imagina." O sangue de Rafael gelou. O que Miguel queria dizer com isso? Clara, pálida, olhou para Rafael com olhos arregalados. Desesperada, ela murmurou: "Ele não pode saber." Miguel interrompeu, avançando na direção dela. "Oh, mas eu sei. E você também sabe. Essa criança não é só sua, nunca será." As palavras de Miguel eram como facas afiadas, cortando o ar carregado. Rafael, cheio de raiva e confusão, se levantou. "O que você está insinuando, seu trouxa?" A voz dele tremia de emoção. "Entrelaçando amor e defesa." O olhar de Clara se apagou, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. "Rafael, eu não deixei você pensar que eu..." A verdade estava prestes a despontar. O silêncio crescia, e a sala parecia estar presa em um momento eterno. Rafael sentiu um nó na garganta, seu coração batendo descompassado. Ele tinha certeza de que aquilo era uma armadilha emocional elaborada por Miguel. Alguém que queria causar dor. Mas em meio ao caos, uma ideia chocante se formou em sua mente. A gravidez de Clara poderia estar ligada a algo mais profundo. Há um segredo enterrado em seu passado. Você já contou o que realmente aconteceu entre vocês? Rafael perguntou, ouvindo a incredulidade na própria voz. O olhar de Clara havia mudado. Havia algo escondido ali, algo que ela nunca lhe revelara. Miguel sorriu satisfeito. "Ah, Rafael, você não faz ideia. Essa história é muito mais antiga do que você imagina. E eu vou contar tudo." Com essa afirmação, o mundo de Rafael começou a desmoronar ainda mais. Clara parecia debilitada, como se estivesse prestes a desmaiar sob o peso de um segredo revelador. Um murmúrio se espalhou pelo restaurante, e aqueles ao redor começaram a cochichar, tentando entender a cena dramática. Rafael sentiu o olhar de todos em sua direção. Os sussurros eram como um coro de julgamento. E quando Miguel se preparou para falar, Clara gritou: "Não, você não pode dizer isso!" Seu grito cortou a tensão como uma faca, chamando a atenção de todos ao redor. O tumulto fez o coração de Rafael acelerar ainda mais. O que ela estava escondendo? O que ele não sabia? Tudo parecia um jogo de dominó prestes a cair. O silêncio pesado foi quebrado pelo estrondo de um copo quebrando, e Rafael viu um homem se levantar, sua expressão de choque refletindo o que ele sentia. Todos estavam à beira da revelação, e ele não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. A verdade estava prestes a romper a superfície, e Rafael se sentiu impotente, preso entre o amor e o desespero. O colapso de sua lua de mel parecia iminente. Mas no fundo, ela não é sua. O coração de Rafael disparou. "O que você está dizendo? Como assim não é minha?" O rosto de Clara estava pálido, e Rafael percebeu que as lágrimas escorriam pela sua bochecha. "Rafael, eu posso explicar." Antes que ela pudesse terminar, Miguel interrompeu. "Vários meses antes de você conhecê-la, nós nos encontramos em uma situação extraordinária. Um encontro explosivo. E adivinha, ela acabou acontecendo." As palavras dele cortaram como uma faca. Rafael sentiu o chão desmoronar sob seus pés. "Clara!" ele gritou, a raiva e a confusão se misturando em um caldeirão de emoções. "Você nunca mencionou isso. Você escondeu isso de mim?"
Clara tentava falar, mas as palavras fugiam. O ambiente se tornara um teatro de olhares curiosos e o murmúrio da multidão ecoava em seus ouvidos. Rafael tinha certeza de que era uma mentira, uma armadilha de Miguel, mas ao olhar para Clara, não conseguiu ler o que se passava em sua mente. Ela tentou esquecer, mas não conseguiu. Miguel continuou, ignorando o desespero de Clara. E agora, Rafael, você precisa saber de mais uma coisa. O coração de Rafael disparou. O que mais? Ele tinha certeza de que tudo tinha seu limite, mas Miguel parecia determinado a ir até o fim. O filho que Clara espera, ele pode não estar só em seu ventre, Miguel disse cinicamente. Na verdade, há um DNA que vincula isso a uma história que ela nunca contou. Entre muitos segredos, existe um que é vital. Clara, ela teve uma ligação com uma herança que pode mudar tudo. Foi um tapa na cara. Rafael sentiu a dor dessa verdade cair sobre ele como um peso insuportável. A expressão de Clara entre o pânico e a vulnerabilidade o torturava ainda mais. Você está mentindo? Ele se virou para Miguel, a ira ardendo dentro dele. Estão apenas tentando confundir tudo. Eu não sou o único que sabe, Rafael. Miguel provocou, seu sorriso cada vez mais escorregadio. As pessoas certas estão atrás de Clara. Aquela criança pode ser a chave para uma fortuna que você nunca imaginou. A revelação o atingiu, um choque gélido que fez sua pele arrepiarem. Rafael olhou para Clara, que parecia frágil, presa em um redemoinho de responsabilidade, medo e desespero. O que você fez, Clara? As coisas não são como parecem, Clara murmurou em um fio de voz, lutando contra as lágrimas. Eu não sabia que tudo isso iria acontecer. Eu não queria que você ficasse preso nisso. Não agora. Rafael sentiu seu estômago embrulhar. O restaurante estava cheio de olhares críticos, suas vidas expostas como nunca. O peso da revelação era insuportável. Ele queria acreditar, mas as palavras de Miguel penetravam em sua mente como flechas. E se eu te disser que tem mais? Miguel provocou, seus olhos escrutinando cada movimento dele. Há pessoas que já estão a caminho para pegar o que é deles. A verdade não é apenas sobre Clara. É sobre o passado que ninguém quer que você descubra. A tensão no ar. Ele não apenas precisava escolher entre Clara e a verdade, mas também perceber que o mundo deles estava prestes a ser virado do avesso. Mas um eco de esperança começou a surgir, mesmo em meio ao colapso. Ele poderia salvá-la? Poderia enfrentar o que viria a seguir? Se há mais a dizer, eu quero ouvir, disse Rafael, sua voz se firmando. Estava na hora de descobrir tudo, mesmo que isso significasse abrir um mundo de dor. O olhar de Miguel brilhou com a certeza de que algo drástico aconteceria. E era isso que o deixava mais ansioso. O que mais poderia transformar suas vidas? A verdade estava prestes a se revelar, mas o que ela poderia destruir? Rafael sentia o peso da revelação prestes a esmagá-lo. O olhar de Miguel, endurecido pela expectativa, era como uma lâmina afiada, virando a própria realidade de cabeça para baixo. A verdade está mais próxima do que você pensa, Rafael. Disse Miguel, com um sorriso que fazia o estômago de Rafael revirar. Ela não é como você imagina. Todos observavam atentamente. As lágrimas escorriam livremente por seu rosto, mas a glacial presença de Miguel não se abalava. E você sabia disso, Rafael. As palavras de Miguel foram como um golpe. Desde o início, Clara escondeu isso de você. Ela não é apenas filha de quem você pensa. E o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Rafael sentiu um nó se formar em sua garganta. Pelo amor de Deus, Miguel, o que você está tentando me dizer?
As vozes ao redor começavam a mixar-se, murmúrios aumentando, e a tensão no ar era como um fio prestes a estourar. Você quer ouvir a verdade, Rafael? A verdade é que Clara não é uma virgem. Essa criança, ela é a continuidade de uma antiga linhagem. Uma linhagem que você definitivamente não pode se permitir desprezar. O olhar de Miguel estava cheio de uma satisfação maquiavélica. Rafael não conseguia processar as palavras. Como você pode saber disso? Ele quase não reconhecia seu próprio tom, misturando raiva e desespero. Ela nunca te disse que era desse jeito. Miguel deu um passo à frente, levando suas mãos ao peito como se quisesse tocar o coração de Rafael. Porque Clara tem uma história marcada por segredos. Um segredo que não só afeta ela, mas a cada um de nós. A criança que ela carrega não é apenas sua, e mais importante, não é só dela. Clara começou a chorar, soluços descontrolados escapando de seus lábios. Rafael se virou para ela, quase esperando uma defesa, uma explicação, algo que fizesse sentido. Mas ela estava em um mar de desespero. Rafael, não ouvido, por favor, eu... Mas antes que pudesse completar, um estrondo cortou o silêncio. As portas do restaurante se abriram com um baque forte. Um grupo de homens entrou, vestidos em trajes escuros. Um deles, com um olhar frio e determinado, caminhou diretamente na direção de Clara. O legado não pode ser perdido, ele gritou, ecoando pelo ambiente. O restaurante pareceu congelar, a atmosfera pesada como chumbo. Quem são você? Rafael berrou. A adrenalina fazia seu coração disparar. O que vocês querem dela? Ele percebeu o pânico nos olhos de Clara. Irmãos, por favor, ela murmurou, mas o homem se adiantou. Venha conosco, Clara. É hora de encarar o que você realmente é. O choque tomou conta do lugar. Rafael sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Clara não era apenas a mulher que ele amava. Parecia ser parte de uma intricada e perigosa tapeçaria, que ele mal começava a entender. O que mais estava escondido? Quem é ela? O que está acontecendo? A voz de Rafael tremia, a raiva e a confusão se misturando com um medo profundo. E antes que alguém pudesse responder, um grito escapou de Clara. Não! Se jogou em direção a Rafael enquanto os homens avançavam. O instinto a guiava. Um caos se formou, pratos quebrando, gritos de pânico entre os clientes. Rafael viu os rostos contorcidos de medo, e algo dentro dele se partiu. O olhar de Miguel estava cheio de satisfação, como se tudo estivesse orquestrado. Isso é só o começo, Rafael. A verdade pode ser mais perigosa do que você pode imaginar. E assim, no meio do tumulto, um relâmpago de compreensão atravessou a mente de Rafael. Clara, a mulher que ele amava, era parte... O olhar de Clara, sua expressão de culpa e medo. Os homens avançando, a verdade prestes a explodir. Rafael tinha que agir. Mas seria ele capaz de enfrentar o que quer que estivesse por vir? O destino deles estava em jogo, e ele se sentia cada vez mais perdido. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Rafael sentiu o peso da revelação prestes a esmagá-lo. O olhar de Miguel, endurecido pela expectativa, era como uma lâmina afiada virando a própria realidade de cabeça para baixo. Rafael, disse Miguel, com um sorriso que fazia o estômago de Rafael revirar. Ela não é como você imagina. A sala já estava em silêncio, mas cada palavra de Miguel parecia vibrar no ar. Todos observavam atentamente, sussurros e olhares dispersos. Rafael sentiu uma onda de raiva e confusão. O que você quer dizer com isso? Sua voz tremia, lutando para manter a calma. Miguel deu um passo à frente, ignorando a dor visível de Clara. Não acredita em mim? Então ouça isso! Ele se virou para o público como um artista em um grande espetáculo. A criança que Clara espera
Ela não é apenas uma criança. É a chave para um legado que ela mantinha em segredo. Uma herança que pode mudar tudo. Clara, já pálida, agora ficou ainda mais branca. Ela não é apenas filha de quem você pensa. E o que vem a seguir é ainda mais perturbador. Rafael não conseguia processar as palavras. Como você pode saber disso? Ele quase não reconhecia seu próprio tom, misturando raiva e desespero. Ela nunca te disse que era desse jeito. Miguel deu um passo à frente, levando suas mãos ao peito, como se quisesse tocar o coração de Rafael. Porque Clara tem uma história marcada por segredos. Um segredo que não só afeta ela, mas a cada um de nós. A criança que ela carrega não é apenas sua. E mais importante, não é só dela. Clara começou a chorar, soluços descontrolados escapando de seus lábios. Rafael se virou para ela, quase esperando uma defesa, uma explicação, algo que fizesse sentido. Mas ela estava em um mar de desespero. Rafael não ouviu. Por favor, eu... Mas antes que pudesse completar, Miguel interrompeu de novo. E você precisa saber que o legado que Clara representa é muito mais sombrio do que imagina. As palavras de Mig. O que Miguel queria dizer com sombrio? Rafael olhou ao redor, para o público atônito, a tensão palpável no ar. De repente, uma das figuras que estavam na entrada do restaurante deu um passo à frente. Um homem alto com uma expressão severa que parecia um pouco familiar para Rafael. Clara! Ele gritou, sua voz carregada de autoridade. É hora de enfrentar o que você realmente é. O choque foi instantâneo. Rafael congelou e os sussurros começaram a crescer novamente na sala. Quem é você? Ele berrou, tentando entender a conexão. Clara olhou para o homem, seus olhos cheios de terror. José, não me faça isso. Eu prometi. Você não pode fugir, Clara. Você sabe que eles estão a caminho? José disse, tomando um passo adiante. O restaurante inteiro parecia estar em um frenesi. As pessoas estavam sentadas em silêncio, sem saber se deviam intervir ou se afastar. Quem são eles? Rafael gritou novamente, quase perdendo a paciência. Clara ficou em silêncio, os olhos arregalados, completamente perdida. O pânico tomou conta. A sala inteira parecia estar retendo a respiração. Você não tem ideia, Rafael. Clara não apenas passou anos tentando se esconder, mas agora seu passado voltará para cobrar uma dívida. Disse José, com um olhar intenso. Ela pode estar envolvida em algo que você jamais sonhou. Você precisa saber. A criança não é uma simples herança. É um símbolo de uma antiga linhagem que pode alterar tudo. Rafael se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O que mais você escondeu, Clara? O seu mundo estava desmoronando e ele só queria respostas. Enquanto isso, Miguel a observava, satisfeito com o espetáculo. A tensão aumentava. O olhar de José endureceu. Os outros, Clara, eles o estão procurando. Você não pode simplesmente escapar disso. Com cada palavra, Rafael sentia sua respiração ficar mais pesada. A revelação se desenrolava como um pesadelo inescapável. Para com isso! Clara gritou, finalmente encontrando sua voz. Eu não queria que você soubesse. Eu pensei que poderia viver uma vida normal. Rafael então se deu conta. Normal? Clara, você não pode querer dizer que esta vida é normal. Mas antes que ele pudesse dizer algo mais, o homem que estava com José, alguém que se parecia com um lacaio, puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, algo eletronicamente iluminado. O prazo se esgotou, ele disse, olhando para Clara com desdém. Não! Não pode acabar assim! Clara berrou, enquanto o homem pressionava um botão. Um brilho intenso iluminou o ambiente, fazendo os olhos de todos se fecharem momentaneamente. E quando a luz diminuiu,
Rafael percebeu que Clara não estava mais ao seu lado. Ela havia desaparecido. Um silêncio mortal tomou conta do restaurante. As expressões eram de choque e horror. Como alguém poderia simplesmente sumir assim? Rafael sentiu o corpo viver a dor da perda, mas sua mente estava em um turbilhão. Seu amor, sua vida, tudo isso havia mudado num instante. As revelações, os segredos e agora a ausência dela. Ele estava preso em um labirinto de emoções, sem saber para onde se virar. Ela estava certa em se esconder, disse Miguel, quebrando o silêncio, enquanto a verdade começava a assombrar Rafael. Você não tem ideia do que você está envolvido. Prepare-se, porque isso é apenas o começo. Rafael se sentiu perder o controle. O que realmente aconteceria agora? E o que mais ele não sabia sobre Clara? A única coisa que ele tinha certeza era que sua vida nunca mais seria a mesma. Rafael se sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Clara, a mulher que ele amava, havia desaparecido em um piscar de olhos. O olhar satisfeito de Miguel apenas aumentava sua raiva. "O que você fez com ela?" gritou, sua voz ecoando no restaurante em meio ao silêncio pesado. Então, algo inesperado aconteceu. As luzes da sala começaram a piscar, e um estrondo ensurdecedor fez todos no local se encolherem. Rafael olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que ele viu, no canto da sala, uma porta se abriu lentamente, revelando um grupo de pessoas vestidas de preto, com expressões sombrias e decididas. "Estamos aqui por um propósito", um dos homens gritou, avançando em direção a Miguel. O barulho e o caos se intensificaram. "A criança precisa voltar ao seu lugar de direito." Rafael estava paralisado. Que criança? E como eles sabiam sobre Clara? Miguel parecia confiante, quase satisfeito em meio à cena. "Você acha que não havia uma razão para eu saber de tudo isso?" disse ele, um sorriso de triunfo desenhado no rosto. Um dos homens de preto puxou um dispositivo do bolso, e o ambiente ficou ainda mais tenso. "Ninguém pode saber sobre os planos. A linhagem precisa continuar." Ele olhou ferozmente para Rafael, que sentia a adrenalina correr em suas veias. O que era essa linhagem? Por que Clara era tão importante? Os murmúrios se espalharam pelo restaurante e Rafael sentiu os olhares curiosos e ansiosos sobre si. Ele precisava agir, precisava fazer algo. "Quem são vocês? O que querem de Clara?" ele gritou, a voz tremendo de determinação. Um dos homens olhou para ele com ressentimento. "Você se meteu onde não deveria, garoto. Clara é parte disso, e você, acredite, não está preparado para o que vem a seguir." A tensão aumentava. Rafael se sentia como um peso no fundo do mar. E então, como se tudo estivesse conspirando contra ele, Miguel fez um gesto, e um dos homens começou a andar em sua direção, um olhar decidido em seu rosto. Rafael não hesitou e avançou, preparado para defender Clara, custe o que custasse. Mas antes que pudesse agir, uma explosão de luz irrompeu, quase cegando todos na sala. Ele piscou, e em um instante, tudo havia mudado de novo. Quando a luz se dissipou, Clara estava ali novamente, mas não estava sozinha. Com ela havia uma mulher alta, de cabelos longos e negros, com um brilho intenso nos olhos que Rafael nunca havia visto antes. Ela parecia serena, mas o olhar era ameaçador. "Clara, você sabe o que precisa fazer", a mulher ordenou, a voz ecoando como um comando.
Não podemos deixar que... Rafael se virou para Clara, sua mente girando. Quem é ela? O que está acontecendo? O desespero crescia dentro dele e ele não conseguia processar a mudança repentina no clima. Ela é a chave, Rafael! Miguel gritou, seu sorriso desaparecendo à medida que a mulher se aproximava, segurando Clara pelo braço. E a criança é a última esperança para todos nós. A revelação o atingiu como um soco. A criança? Rafael olhou para Clara, quiçá buscando respostas em seus olhos. Mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, a mulher falou novamente. Você precisa escolher, Clara. Continuar nesse jogo ou aceitar o que seu destino realmente é. Rafael estava em choque. O que isso significava? Ele sentia angústia crescendo dentro dele. E sem aviso, a mulher começou a brilhar, emitindo uma luz tão intensa que ele teve que fechar os olhos. Quando conseguiu abrir, todos estavam imóveis, exceto Clara e a mulher. Você tem um legado, Clara, e não pode ignorá-lo mais! A mulher exclamou, seu tom intransigente ecoando na mente de Rafael. Clara, por favor, ele implorou, seu coração disparando. O que isso tudo significa? Ela olhou para ele com um misto de medo e determinação. Eu não sei se posso fazer isso, Rafael, mas eu preciso descobrir a verdade. E você precisa entender que essa luta não é só minha, é nossa. Tudo mudou. O murmurinho na sala aumentou e a tensão era palpável. Rafael sentiu que havia algo muito maior em jogo. E o que quer que viesse a seguir, ele tinha certeza de que nunca mais seria o mesmo. A verdade agora pairava no ar, pronta para ser revelada. Mas a que custo? Com a sala presa em uma tensão inesperada, ele não conseguia imaginar onde aquilo tudo terminaria. Ele se preparou para a tempestade que se aproximava. Consciente de que tudo o que sabia poderia ser apenas uma fração do que realmente estava acontecendo. A jornada apenas começara e com cada respiro a verdade afiada se aproximava mais e mais. Rafael se sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Clara, a mulher que ele amava, havia desaparecido em um piscar de olhos. O olhar satisfeito de Miguel apenas aumentava sua raiva. "O que você fez com ela?" gritou, sua voz ecoando no restaurante, em meio ao silêncio pesado. Então algo inesperado aconteceu. As luzes da sala começaram a piscar. E Rafael olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que ele viu. No canto da sala, uma porta se abriu lentamente, revelando um grupo de pessoas vestidas de preto, com expressões sombrias e decididas. "Estamos aqui por um propósito!" Um dos homens gritou, avançando em direção a Miguel. O barulho e o caos. "A linhagem precisa continuar!" Ele olhou ferozmente para Rafael, que sentia a adrenalina correr em suas veias. O que era essa linhagem? Por que Clara era tão importante? Os murmúrios se espalharam pelo restaurante e Rafael sentiu os olhares curiosos e ansiosos sobre si. Ele precisava agir, precisava fazer algo. "Quem são vocês? O que querem de Clara?" ele gritou, a voz tremendo de determinação. Um dos homens olhou para ele com ressentimento. "Você se meteu onde não deveria. Garoto, Clara é parte disso. E você, acredite, não está preparado para o que vem a seguir." A tensão aumentava. Rafael se sentia como um peso no fundo do mar. E então, como se tudo estivesse conspirando contra ele, Miguel fez um gesto e um dos homens começou a andar em sua direção.
um olhar decidido em seu rosto. Rafael não hesitou e avançou, preparado para defender Clara, custe o que custasse. Mas antes que pudesse agir, uma explosão de luz irrompeu, quase cegando todos na sala. Ele piscou e, em um instante, tudo havia mudado de novo. Quando a luz se dissipou, Clara estava ali novamente, mas não estava sozinha. Com ela havia uma mulher alta, de cabelos longos e negros, com um brilho intenso nos olhos que Rafael nunca havia visto antes. Ela parecia serena, mas o olhar era ameaçador. Clara, você sabe o que precisa fazer, a mulher ordenou, a voz ecoando como um comando. Não podemos deixar que ele interfira. Rafael se virou para Clara, sua mente girando. Quem é ela? O que está acontecendo? O desespero crescia dentro dele, e ele não conseguia processar a mudança repentina no clima. Ela é a chave, Rafael! Miguel gritou, seu sorriso desaparecendo, à medida que a mulher se aproximava, segurando Clara pelo braço. E a criança? É a última esperança para todos nós. A revelação o atingiu como um soco. A criança? Rafael olhou para Clara, quizá buscando respostas em seus olhos. Mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, a mulher falou novamente. Você precisa escolher, Clara. Continuar nesse jogo ou aceitar o que seu destino realmente é. Rafael estava em choque. Normal? Clara, você não pode querer dizer que esta vida é normal. Mas antes que ele pudesse dizer algo mais, o homem que estava com José, alguém que se parecia com um lacaio, puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, algo eletronicamente iluminado. O prazo se esgotou, ele disse, olhando para Clara com desdém. Não, não pode acabar assim, Clara berrou, enquanto o homem pressionava um botão. Um brilho intenso iluminou o ambiente, fazendo os olhos de todos se fecharem momentaneamente. E quando a luz diminuiu, Rafael percebeu que Clara não estava mais ao seu lado. Ela havia desaparecido. Um silêncio mortal tomou conta do restaurante. As expressões eram de choque e horror. Como alguém poderia simplesmente sumir assim? Rafael sentiu o corpo viver a dor da perda, mas sua mente estava em um turbilhão. Seu amor, sua vida, tudo isso havia mudado num instante. As revelações, os segredos e agora a ausência dela. Ele estava preso em um labirinto de emoções, sem saber para onde se virar. Ela estava certa em se esconder, disse Miguel, quebrando o silêncio, enquanto a verdade começava a assombrar Rafael. Você não tem ideia do que você está envolvido. Prepare-se, porque isso é apenas o começo. Rafael se sentiu perder o controle. O que realmente aconteceria agora? E o que mais ele não sabia sobre Clara? A única coisa que ele tinha certeza era que sua vida nunca mais seria a mesma. E então, com o pensamento correndo, uma ideia primordial passou pelo seu cérebro. E se Clara não fosse quem ele pensava? Mas antes que pudesse ponderar aquela hipótese, uma explosão de luz irrompeu novamente no restaurante. Não era um flash comum, era mais como um portal. E ao aparecer, um homem surgiu de dentro da luz, com um ar de autoridade, vestido de forma elegante mas ameaçadora. Chegou o momento de revelações. Ele declarou, a voz retumbando em cada canto da sala. Eu sou o verdadeiro guardião do legado, e Clara não é quem você imagina, Rafael. Você pensou que ela estava em perigo? Que estava lutando para se libertar? Não, Clara está aqui para resgatar você. Rafael ficou sem palavras. A realidade estava se desfiando. O que ele havia visto como amor agora se transformava em algo mais sombrio. O que aquilo significava? A verdade estava prestes a ser revelada, mas em que direção isso os levaria? Ele se sentia perdido.
e a única coisa que sabia era que o futuro deles estava mais incerto do que nunca. Rafael se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Clara, a mulher que ele amava, havia desaparecido em um piscar de olhos. O olhar satisfeito de Miguel apenas aumentava sua raiva. "O que você fez com ela?" gritou, sua voz ecoando no restaurante em meio ao silêncio pesado. As luzes da sala começaram a piscar e o estrondo ensurdecedor fez todos no local se encolherem. Rafael olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que ele viu. No canto da sala, uma porta se abriu lentamente, revelando um grupo de pessoas vestidas de preto, com expressões sombrias e decididas. "Estamos aqui por um propósito", um dos homens gritou, avançando em direção a Miguel. O barulho e o caos se intensificaram. "A criança precisa voltar ao seu lugar de direito." Rafael estava paralisado. Que criança? E como eles sabiam sobre Clara? Miguel parecia confiante, quase satisfeito em meio à cena. "Você acha que não havia uma razão para eu saber de tudo isso?" disse ele, um sorriso de triunfo desenhado no rosto. Um dos homens de preto puxou um dispositivo do bolso, e o ambiente ficou ainda mais tenso. "Ninguém pode saber sobre os planos. A linhagem precisa continuar." Ele olhou ferozmente para Rafael, que sentia a adrenalina correr em suas veias. O que era essa linhagem? Por que Clara era tão importante? Os murmúrios se espalharam pelo restaurante, e Rafael sentiu os olhares curiosos e ansiosos sobre si. "Quem são vocês? O que querem de Clara?" ele gritou, a voz tremendo de determinação. "Você se meteu onde não deveria, garoto. Clara é parte disso, e você, acredite, não está preparado para o que veio a seguir." A tensão aumentava. Rafael se sentia como um peso no fundo do mar. E então, como se tudo estivesse conspirando contra ele, Miguel fez um gesto e um dos homens começou a andar em sua direção. Um olhar decidido em seu rosto. Rafael não hesitou e avançou, preparado para defender Clara, custe o que custasse. Mas antes que pudesse agir, uma explosão de luz se rompeu, quase cegando todos na sala. Quando a luz se dissipou, Clara estava ali novamente, mas não estava sozinha. Com ela havia uma mulher alta, de cabelos longos e negros, com um brilho intenso nos olhos que Rafael nunca havia visto antes. Ela parecia serena, mas o olhar era ameaçador. "Clara, você sabe o que precisa fazer", a mulher ordenou, a voz ecoando como um comando. "Não podemos deixar que ele interfira." Rafael se virou para Clara, sua mente girando. Quem é ela? O que está acontecendo? O desespero crescia dentro dele, e ele não conseguia processar a mudança repentina no clima. "Ela é a chave, Rafael!" Miguel gritou, seu sorriso desaparecendo à medida que a mulher se aproximava, segurando Clara pelo braço. "E a criança? É a última esperança para todos nós." A revelação o atingiu como um soco. "A criança?" Rafael olhou para Clara, buscando respostas em seus olhos. Mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, a mulher falou novamente. "Você precisa escolher, Clara. Continuar nesse jogo ou aceitar o que seu destino realmente é." Rafael estava em choque. "Normal? Clara, você não pode querer dizer que esta vida é normal." Mas antes que ele pudesse dizer algo mais, o homem que estava com a mulher puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, iluminado. "O prazo se esgotou", ele disse, olhando para Clara com desdém. Não pode acabar assim." Clara berrou, enquanto o homem pressionava um botão. Um brilho intenso iluminou o ambiente, fazendo os olhos de todos se fecharem momentaneamente. E quando a luz diminuiu, Rafael percebeu que Clara não estava mais ao seu lado. Ela havia desaparecido. Um silêncio mortal tomou conta do restaurante. As expressões eram de choque
e horror. Como alguém poderia simplesmente sumir assim? Rafael sentiu o corpo viver a dor da perda, mas sua mente estava em um turbilhão. Seu amor, sua vida, tudo isso havia mudado num instante. As revelações, os segredos e agora a ausência dela. Ele estava preso em um labirinto de emoções, sem saber para onde se virar. Você não percebeu o quanto essa história vai além de você, não é? Miguel interrompeu, rindo friamente. Clara é uma herdeira. E agora será colocada à prova. Testada como? Rafael não conseguiu esconder a fúria na voz. O que você fez com ela? E se eu te contar que Clara tem um irmão gêmeo, Miguel revelou, a expressão dele triunfante. Um gêmeo que nunca soubemos que existia. O verdadeiro herdeiro está mais perto do que você imagina. A revelação o atingiu como um tsunami. O quê? Como você sabe disso? As palavras estavam em sua boca, mas ele não conseguia processar a magnitude do que acabara de ouvir. Ele não sabia que Clara tinha um irmão, e isso explodia a narrativa que ele acreditava conhecer. E esse irmão, Rafael, foi criado para sair, para assumir o legado, e tudo o que Clara tinha por perto era uma ilusão. Miguel olhou para o resto da sala, que começava a murmurar em confusão. Agora o jogo realmente começa. Rafael se sentiu perder o controle. Que reviravolta era essa? Clara e sua vida? Tudo em que ele havia acreditado estava se desmanchando. Ele olhou para a porta onde Clara tinha desaparecido e sentiu o desespero tomar conta dele. Preciso encontrá-la! Mas agora você sabe. Miguel murmurou, um sorriso malicioso no rosto, enquanto a sala se tornava um formigueiro de murmúrios. Só não se esqueça, toda a herança tem um preço. E esse preço pode ser mais do que você está disposto a pagar. O caos recomeçou. As visões de Clara, de seus segredos, tornaram-se nebulosas aos olhos de Rafael. Ele precisava desvendar essa nova verdade, mesmo que isso significasse ir em busca do irmão gêmeo, que mudaria tudo. E com essa missão em mente, ele sentiu que uma tempestade de revelações ainda estava por vir. Muito mais devastadora do que qualquer uma que já havia enfrentado. O que aconteceria a seguir? Rafael se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Clara, a mulher que ele amava, havia desaparecido em um piscar de olhos. O olhar satisfeito de Miguel apenas aumentava sua raiva. "O que você fez com ela?" gritou, sua voz ecoando no restaurante em meio ao silêncio pesado. Então algo inesperado aconteceu. As luzes da sala começaram a piscar, e um estrondo ensurdecedor fez todos no local se encolherem. Rafael olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. E foi então que ele viu. No canto da sala, uma porta se abriu lentamente, revelando um grupo de pessoas vestidas de preto, com expressões sombrias e decididas. "Estamos aqui por um propósito", um dos homens gritou, avançando em direção a Miguel. O barulho e o caos se intensificaram. A criança precisa voltar ao seu lugar de direito. Rafael estava paralisado. Que criança? E como eles sabiam sobre Clara? Miguel parecia confiante, quase satisfeito em meio à cena. "Você acha que não havia uma razão para eu saber de tudo isso?" disse ele, um sorriso de triunfo desenhado no rosto. Um dos homens de preto puxou um dispositivo do bolso e o ambiente ficou ainda mais tenso. "Ninguém pode saber sobre os planos. A linhagem precisa continuar." Ele olhou ferozmente para Rafael, que sentia a adrenalina correr em suas veias. O que era essa linhagem? Por que Clara era tão importante? Os murmúrios se espalharam pelo restaurante e Rafael sentiu os olhares curiosos e ansiosos sobre si. Ele precisava agir,
precisava fazer algo. Quem são vocês? O que querem de Clara? Ele gritou. A mulher ordenou, a voz ecoando como um comando. Não podemos deixar que ele interfira. Rafael se virou para Clara, sua mente girando. Quem é ela? O que está acontecendo? O desespero crescia dentro dele, e ele não conseguia processar a mudança repentina no clima. Ela é a chave, Rafael. Miguel gritou, seu sorriso desaparecendo, à medida que a mulher se aproximava, segurando Clara pelo braço. E a criança é a última esperança para todos nós. A revelação o atingiu como um soco. A criança? Rafael olhou para Clara, buscando respostas em seus olhos. Mas antes que qualquer um pudesse dizer algo, a mulher falou novamente. Você precisa escolher, Clara. Continuar nesse jogo ou aceitar o que seu destino realmente é? Rafael estava em choque. Normal? Clara, você não pode querer dizer que esta vida é normal. Mas antes que ele pudesse dizer algo mais, o homem que estava com a mulher puxou algo do bolso. Era um pequeno dispositivo, iluminado. O prazo se esgotou, ele disse, olhando para Clara com desdém. Não, não pode acabar assim. Clara berrou, enquanto o homem pressionava um botão. Um brilho intenso iluminou o ambiente, fazendo os olhos de todos se fecharem momentaneamente. E quando a luz diminuiu, Rafael percebeu que Clara não estava mais ao seu lado. Ela havia desaparecido. Um silêncio mortal tomou conta do restaurante. As expressões eram de choque e horror. Como alguém poderia simplesmente sumir assim? Rafael sentiu o corpo viver a dor da perda, mas sua mente estava em um turbilhão. Seu amor, sua vida, tudo isso havia mudado num instante. As revelações, os segredos e agora a ausência dela. Ele estava preso em um labirinto de emoções, sem saber para onde se virar. Ela estava certa em se esconder, disse Miguel, quebrando o silêncio. Enquanto a verdade começava a assombrar Rafael. Você não tem ideia do que você está envolvido. Prepare-se, porque isso é apenas o começo. Rafael se sentiu perder o controle. O que realmente aconteceria agora? E o que mais ele não sabia sobre Clara? A única coisa que ele tinha certeza era que sua vida nunca mais seria a mesma. Então, um novo personagem saiu da sombra. Um homem que se apresentou como Dr. André, com ares de autoridade e carisma. Ele tinha um sorriso que misturava calma e malícia, como se soubesse mais do que estava dizendo. Rafael, você não está preparado para o que está por vir. Clara sempre foi mais do que aparenta. Um legado que nem mesmo você pode imaginar. Ele disse, olhando diretamente nos olhos de Rafael. Que legado? Que jogo é esse? Rafael exigiu, a revolta crescendo em seu peito. A ideia de jogos o irritava. Era hora de entender a verdade, mesmo que houvesse perigo no sabor. Ela é a guardiã de uma linhagem antiga, uma dinastia que preserva segredos capazes de modificar o mundo. E você, meu caro, amou sem saber que você sempre fez parte disso. O que acontece agora é uma escolha que os dois devem fazer, mas Clara não está sozinha. A revelação levou Rafael a um lugar de pânico. O que Dr. André queria dizer que ele sempre fez parte disso? Ele havia apenas se apaixonado por Clara. Mas o semblante de André não era de quem estava mentindo. Você precisa acreditar em mim, continuou André, agora mais próximo. O irmão gênio de Clara está aqui. Ele também é uma peça desse tabuleiro, mas você não pode confiar nele. A verdade é que esse jogo é sobre quem manterá a linhagem em segurança.
Um desgosto profundo tomou conta de Rafael ao compreender a complexidade que cercava sua vida e Clara. A perda dela agora parecia uma ponta de um iceberg. E assim que essas palavras saíram da boca de Doutor André, um terceiro homem apareceu. Era Miguel novamente. "Você não pode deixá-los vencer!" Miguel gritou, sua voz cheia de emoção. "É hora de parar esse ciclo. A linhagem não pode mais ter poder sobre nossas vidas." O silêncio caiu sobre o restaurante, enquanto todos os olhares se concentravam em Rafael. Era um eco que tremia com a gravidade da situação. O futuro de todos dependia de suas escolhas. E com cada apelo que queimava em seus ouvidos, Rafael percebeu que Clara não era apenas uma mulher. Ela era o centro do conflito, e sua verdadeira natureza estava prestes a se dividir entre o amor e o dever. A escolha estava em suas mãos, mas até onde ele iria para salvar Clara de um legado que ele nunca soube que existia? Rafael estava paralisado, com o coração disparado. A sala estava em um silêncio ensurdecedor após o desaparecimento de Clara. O olhar desafiador de Miguel, misturado à presença ameaçadora do grupo de homens de preto, fez sua mente girar. O que estava realmente... André se pôs à frente, encarando Rafael com um semblante sério. "Você precisa entender, Rafael. Clara tem um destino que não pode ser desviado. E você é parte disso." As palavras dele soavam como um eco profundo na mente de Rafael. Mas ele não tinha certeza se conseguia acreditar. "Como posso ser parte de algo que nunca soube?" Rafael perguntou, a voz embargada pelo desespero. "Eu só queria ser feliz com ela." Miguel, com um sorriso que misturava satisfação e desafio, interveio. "O que Clara representa é muito maior do que você. Se você a ama de verdade, precisa deixá-la ir. Ela deve enfrentar seu legado sozinha." Não posso deixá-la." A verdade atingiu Rafael como um choque elétrico. Ele não estava disposto a se afastar, mesmo que isso significasse confrontar o desconhecido. Se existe um irmão, uma linhagem, eu também tenho direito a saber. As palavras de Rafael reverberaram no ar. Os rostos ao redor começaram a se tensionar. O homem que havia entrado antes, José, tomou a frente novamente. "Se você realmente quer descobrir a verdade, terá que enfrentá-la. Clara não é apenas uma mulher perdida. Ela é uma herdeira de um legado que não pode ser ignorado." A atmosfera estava pesada. Rafael sentiu que o tempo se arrastava enquanto a realidade que conhecia se desmoronava. Ele se virou para os homens de preto. "Onde está Clara? O que vocês farão com ela?" "Você vai descobrir em breve", José respondeu com um tom que sugeria que as coisas estavam prestes a ficar ainda mais complicadas. "Mas não podemos permitir que você interfira. As escolhas dela são mais importantes do que as suas." A tensão se acumulava e a sensação de urgência permeava o ambiente. Rafael sentia um nó na garganta, preso entre a confusão e o desejo de resgatar Clara. Ele não se moveria até obter as respostas que precisava. "Se a verdade precisa ser revelada, então é isso que eu quero!" Rafael gritou, determinado a lutar pelo amor que sentia. "Não vou desistir dela!" E como se as palavras tivessem desencadeado uma série de eventos, um novo brilho surgiu na sala. A luz formou uma espécie de portal. E antes que alguém pudesse reagir, Clara apareceu novamente. Mas não estava sozinha. Ao seu lado, um jovem, com a mesma fisionomia dela, olhando intensamente para Rafael. Era o irmão gêmeo. "Eu sou Lucas", disse o novo personagem, com um olhar penetrante. "E acredite, a história da nossa família é mais complicada do que você pode imaginar." Rafael ficou em estado de choque. "Você é o irmão gêmeo? Mas
Como isso é possível? Clara, mas Rafael não se importava. Ele sentia que finalmente estava pronto para lutar por tudo o que amava. O poder da escolha estava nas mãos deles. E no meio da incerteza, Rafael olhou para Clara. Juntos, nós desvendaremos isso. E essa afirmação refletia esperança, mesmo em meio ao caos. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, a luz começou a pulsar novamente, e uma escolha estava prestes a ser feita. Os riscos eram reais, e as vidas deles estavam prestes a mudar para sempre. Se você gostou dessa história envolvente e cheia de reviravoltas, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não esqueça de compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento de mostrar apoio ao canal e fazer